Está começando o Chá da Tarde, na UniFCV. Uma colher de chá para os seus estudos. Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma edição do nosso Chá da Tarde, hoje com o nosso convidado ilustre, o professor Juliano Sonsim, tratando um tema bastante interessante para a nossa atualidade, Direito Empresarial em Recursos Humanos. O professor Juliano Sonsim, ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, é especialista em Direito Civil e Processual Civil pelo Instituto Paranaense de Ensino, especialista em Direito Civil Empresarial e Previdenciário pela Faculdade Damásio de Jesus, mestre no Unicesumar, em Instrumentos de Efetividade dos Direitos da Personalidade, professor assistente da Faculdade Cidade Verde, professor convidado da pós-graduação da Unicesumar e da Faculdade Cidade Verde, orientador de projetos de iniciação científica da Faculdade Cidade Verde, membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Paraná, juiz leigo desde 2020 e advogado com experiência em Direito Bancário, Consumidor e Empresarial. Seja muito bem-vindo, professor Juliano, ao nosso Chá da Tarde. Gostaria de solicitar ao professor que fizesse uma contextualização desse tema, Direito Empresarial em Recursos Humanos, para a gente. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite, agradeço. Esse tema é um tema de suma importância, porque o direito empresarial ele acaba envolvendo várias disciplinas, vários ramos do direito, e esses cursos que não são cursos jurídicos têm total necessidade de ter o mínimo ali de conhecimento que, na verdade, todo cidadão precisaria ter, que seria saber ali o que é um MEI, o que é um empresário individual, o que é uma sociedade limitada, o que é essa nova modalidade que chamam de SLU, que é a unipessoal limitada. Então, são questões aqui dentro do direito, cheque, dívidas, negociação. Então, são questões dentro do direito empresarial que são de real relevância a toda a comunidade, em especial aos cursos acadêmicos. Particularmente, eu sempre digo para os meus alunos que é inconcebível um cidadão não ter essa disciplina que fosse no segundo grau, que a gente tem que chegar na faculdade para poder ter um professor de direito empresarial que consiga conversar com as pessoas sobre esse assunto. Isso, é um tema bastante relevante. Professor, pensando assim nesse direito empresarial voltado para os recursos humanos, qual que é a lei da sociedade limitada unipessoal? Essa alteração, na verdade, eu vou chamar de alteração de lei, porque é o seguinte: nós tínhamos no passado a Eireli, que resolvia bastante a questão de você ser empresário sozinho com um patrimônio resguardado. O atual presidente entende pela liberdade econômica, esse é o preceito dele aí do governo, que não há problema nenhum. E pensando na questão da liberdade econômica, em fomentar a abertura de novas empresas, já de longa data, ele vem tentando e conseguiu agora em 2019, foi regulamentado pela Lei 14.195 de 2021, a Sociedade Limitada Unipessoal, que nada mais é do que a antiga Sociedade Limitada que tinha no mínimo 2 sócios, agora você é sozinho. Mas por que não mais a Eireli? Porque a Eireli você dependia de um capital inicial de 100 salários mínimos, que hoje daria 120 e tantos mil reais. Agora, com a SLU, qualquer pessoa com qualquer capital inicial, seja 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, pode constituir uma SLU e separar o capital, o patrimônio da empresa do seu patrimônio pessoal. Então, por isso que isso aqui está dentro aqui do pacote daquilo que se chamou da MP da Liberdade Econômica. Que interessante. Professor, assim, para ficar mais claro, quem que pode ser essa sociedade? As características dessa pessoa? Essa é uma nova vertente da SLU, porque na época por exemplo, se você for um MEI, você não pode ser MEI e ser um outro tipo de sociedade, porque o MEI já é um benefício para você, que é o microempreendedor individual. Então você tem isenção tributária, você tem uma série de coisas que é o MEI, só que o MEI ainda eu brinco quando eu dou aula. O MEI é o pequenininho, é o micro, ele só pode faturar até 130 mil por ano. Já a SLU, então ela permite você participar mais do que uma única SLU, inclusive participar de outra sociedade, uma outra limitada, ou uma outra SA ou coisa parecida. E como não tem capital mínimo, então isso facilita a abertura dessa empresa e também não tem limitação para faturamento. Então você pode pegar uma empresa que fatura R$1 milhão e a pessoa ser dona sozinha através de uma SLU. Olha que benefício e que... Por isso que é chamado que é filha da MP da Liberdade Econômica. Que interessante, professor. E pensando nessa forma
porque é uma facilidade, querendo ou não, para essa abertura, qual que é a tributação para uma SLU? A tributação da SLU, ela vai depender ali do ramo de atividade. Se ela se encaixar no simples, vai ser simples. Se ela extrapolar aquilo que se entende que é simples, ela pode estar no lucro real, no lucro presumido ou no lucro arbitrado. Aí o pessoal de contabilidade vai poder nos auxiliar um pouco mais, mas vai depender do ramo da atividade ou do tipo da prestação de serviço, que pode mudar ali, pode variar de 6%, 5,5%, 6% até 17%, ou dependendo se for médico ou advogado, 27,5%, que é difícil. Que daí já é praticamente a tributação máxima. Nossa! Certo. Professor, se a gente for pensar, tem a tributação, a pessoa pode participar de mais de uma empresa, de uma constituição, mas como que funciona essa sociedade unipessoal? Essa sociedade unipessoal, então eu brinco lá com os alunos e digo assim, ela é a filhinha da sociedade limitada. Por quê? A sociedade limitada depende de 2 sócios. Agora é como se a gente estivesse excluindo. Então, se eu e você somos sócios em uma sociedade limitada e brigamos, não deu mais certo, queremos separar. Antigamente deveria se fazer a dissolução dessa sociedade. Hoje a gente consegue retirar um dos sócios e transformar a antiga limitada na atual SLU, que eu fico, se for eu ou se for você, sócio sozinho. Você vai depender de um contador, vai fazer alteração na junta, mas é tranquilo, não tem mais a necessidade daquilo que a gente chamava de dissolução da sociedade. Tinha que acabar com aquele CNPJ, acabar com aquela empresa, porque não tinha como permanecer uma única pessoa. E a razão social, nesse caso da empresa? Aqui a gente vai ter duas situações. Se você vai constituir uma sociedade unipessoal limitada, então a gente vai estar pensando em razão social. Mas o que é razão social? Vem lá da Idade Média, é o nome de família. Então, razão social vai estar ligada ao sobrenome. Então, ali você pode usar iniciais ou o nome completo da pessoa, mas a sigla é SLU. Se for a transformação de uma outra sociedade, seja uma LTDA ou uma EIRELI, que na verdade agora você não existe mais EIRELI, só as que já existiam estão sendo adaptadas para SLU. E daí, então, se a sua EIRELI já era um nome que não fosse razão social, foi aquilo que a gente chama de denominação, é uma invenção, não é o nome de família. Se era uma denominação, na transformação permanece como denominação. Mas se você for abrir uma SLU, segue a regra de ser um sobrenome, um nome de família que comumente, vulgarmente, a gente chama de razão social. Ok. Professor, pensando nessa EIRELI que está acontecendo essa transformação e a unipessoal, qual que é a diferença assim, de uma ou de outra para ficar claro para os nossos alunos? A diferença básica da EIRELI, que era esse ponto lá que o Congresso e o atual presidente discutia tanto, é que a EIRELI você necessitava obrigatoriamente de declarar ou de constituir 100 salários mínimos para abertura. Então, por exemplo, talvez hoje eu não tivesse condições de ter 100 salários mínimos para declarar para a Receita Federal para eu começar uma atividade. Já a SLU não tem capital mínimo. Então, eu posso pegar lá 1.000, 2.000, 3.000, digamos que eu tenha na poupança, e posso constituir uma SLU e dar início às minhas atividades empresariais. Se o meu ramo, se o meu segmento for saudável economicamente, eu posso de repente conseguir um empréstimo subsidiado pelo BNDES, programas de prefeitura, programas do estado. Então, por isso que a SLU ela veio aqui nesse pacotão que a gente chama de liberdade econômica para fomentar. A ideia é mais pessoas poderão serem, de forma regular, empresários e ter o seu patrimônio pessoal lá, o seu carro de uso ou o seu bem que está sobrando, o seu dinheirinho guardado, não misturado com a pessoa jurídica, evitando problemas trabalhistas, tributários e outras coisas que a gente tem tantas preocupações, né? Sim, então no caso essa SLU ela veio realmente para facilitar, para tirar de repente da informalidade muitas pessoas e dar as condições da pessoa realmente ter a empresa. Pensando nisso, professor, qual que seria o passo a passo para constituir essa sociedade? A SLU, já que a gente está imaginando que ela pode ser uma empresa de um porte até maior do que uma MEI, porque na questão do MEI ela tem alguns restritivos, número de funcionários, faturamento. Então a SLU a gente está pensando já em 5, 10, um pouco maior, número de funcionários e até faturamento. Então não dá para ser uma coisa automática. Então aqui a gente vai depender da contratação de um contador, para ele estar elaborando ali o ato constitutivo, o registro na junta, depois do registro da junta tirar o alvará e depois do alvará o CNPJ e depois do alvará e você vai seguir com a sua atividade normal. Nossa, sensacional. E assim, tem um faturamento anual para essa empresa?
Essa não. O MEI fica limitado aos 130 mil, por isso que daí a gente chama o MEI ao pequenininho, ao micro. Já a SLU você está livre, dentro ali do seu limite depende do que o seu contador te enquadrou, né? Mas você está livre para faturar milhões, se assim você puder. Aí essa é a parte boa. Professor, e quanto custa para manter por mês essa SLU? Olha, o custo da SLU pode variar de região para região. Eu fiz um levantamento médio aqui que você gastaria em torno aí de 200, 250 reais por mês com o contador. Eu tenho uma SLU, eu pago um pouco menos, porque como eu tenho mais que uma empresa, então da SLU eu pago um pouquinho menos, mas seria em torno aí de 200, 250 reais, mais a questão ali do ISSQN para a prefeitura, uma vez por ano, não sei se vai, ou se a sua atividade vai ser mensal, e realmente a questão dos tributos referente à emissão de nota fiscal do serviço ou do produto que você estiver vendendo. Legal. Professor, se a gente for pensar na SLU, quais assim são as atividades que podem ser unipessoal? Essa também é uma inovação da questão da SLU, porque ela encaixa todas as atividades que algumas antes tinham restrições quanto ao MEI, por exemplo, que não podia ter a atividade de transporte, então isso excluía a questão lá dos caminhoneiros. Já agora na SLU, eles estão inclusos. Se você pegar um médico, por exemplo, não dava para ser MEI. Ah, mas por quê? Porque o cara ganha mais que 130 mil por ano. Mas agora ele pode constituir uma SLU. Então, realmente, a SLU ela vem com um formato de realmente dar liberdade econômica e fomentar a abertura de novas empresas. Sim, e pensando assim nas vantagens dessa sociedade limitada unipessoal, quais o professor citaria para a gente encerrar essa nossa eu acho discussão? Que o melhor ponto dela, no entanto, que eu também tenho uma, é que você tem a separação de patrimônio. Então, aquilo que é da atividade empresarial é da atividade empresarial. Se ali tiver problema, tiver uma falência, vai ser resolvido ali, não vai afetar os meus bens pessoais. Então, essa divisão de patrimônio, essa constituição de uma outra pessoa jurídica, sem você ter um capital inicial mínimo, isso é fantástico, isso traz segurança, isso traz condições para nós brasileiros, quem tem vontade, quem quer empreender, eu quero abrir uma SLU, porque eu não vou perder lá o meu carro, eu não vou perder a minha motinha, por quê? Porque é patrimônio separado, são pessoas separadas. Que interessante, professor. Muito obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedora as questões que o professor trouxe para a gente ter essa discussão. Pessoal, nos sigam nas redes sociais. Se tiver ideias de temas para o Chá da Tarde, pode enviar para a nossa tutoria. Agradecemos e até o próximo Chá da Tarde.